E aí, pessoal, tudo certo? Falamos nos dois blocos anteriores, acerca do estatuto da partícula C, enquanto pronome oblíquo átono da língua portuguesa. Falamos como é que ele se constitui, falamos das funções partícula, passivadora, índice de determinação do sujeito, pronome reflexivo, pronome recíproco, parte integrante do verbo e elemento expletivo da língua portuguesa. Perfeito? Vamos agora, pessoal, fazer exercícios acerca deste assunto. Chega comigo aqui. Considere o período inicial do texto. Nas viradas de ano, costuma-se fazer muitos votos. Assinale a alternativa que apresenta outra forma, olha só, gramaticalmente correta de escrever este trecho, tá certo? Ainda que alterando um pouco o sentido. Ou seja, meus amigos, ele permite que você altere o sentido original do texto, desde que você mantenha a correção gramatical. Vamos lá. Letra A de amor. Nas viradas de ano, fazem-se muitos votos. Olha só, gente, fazer é o meu verbo. Eu tenho a ideia, quem faz algo, faz muitos votos. Pessoal, verbo transitivo direto, faz muitos votos, que é o seu objeto direto? Não. Pessoal, tem na minha sentença esse se, não é verdade? E eu já te falei que esse se aparece na frase justamente para transformar o objeto direto em sujeito paciente. Esse aqui é o seu sujeito paciente. Portanto, meus amigos, esse meu se é uma partícula apassivadora. Lembre-se para mim, pessoal, se o sujeito está expresso, eu preciso fazer a concordância sujeito e verbo. Gente, meu sujeito está no plural e meu verbo também está no plural. Correto do ponto de vista gramatical, ou seja, letra A já é a alternativa correta. Letra B de bola. Nas viradas de ano, faz-se muitos votos. Perceba para mim, gente, é a mesma sentença da letra A. Quem faz algo, faz muitos votos, que é o seu objeto direto? Não, é o seu sujeito paciente. Porque esse se é uma partícula apassivadora. Só que, gente, o sujeito está no plural e o verbo está no singular. Errado, beleza? Letra C. Nas viradas de ano, existe muitos votos. Gente, é válido ressaltar o seguinte. As bancas gostam muito de fazer a integração entre este assunto da partícula C com os verbos impessoais, aqueles detalhes que nós falamos acerca dos verbos impessoais da língua portuguesa. Veja para mim que na questão que nós iremos resolver agora, eu tenho a forma verbal existir. Lembre para mim, pessoal, que o verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal da língua portuguesa. Logo, ele só pode ficar no singular. Só que o verbo existir é um verbo pessoal. Verbos pessoais possuem sujeito, portanto, devem concordar com o sujeito. Então, chega para cá, nas viradas de ano, existe muitos votos. Gente, o que é que existe? Muitos votos. Esse aqui é o seu sujeito. Só que, gente, esse sujeito é plural. E esse verbo deveria ser existem. Errado. E por último, pessoal, nas viradas de ano, precisam-se de muitos votos. Gente, olha aqui, ó. Quem precisa de algo. Precisa de quê? De muitos votos. Que é o teu objeto indireto. Perceba, pessoal, que é verbo transitivo indireto. Portanto, esse meu se é um índice de determinação do sujeito. Como a minha frase não tem sujeito, pessoal, meu verbo não pode ficar no plural. Ele só pode ficar no singular. Deveria ser precisa-se de muitos votos. Portanto, você marcou para mim a alternativa A de amorzinho. Tá certo? Próxima questão. Considere as orações abaixo. Primeira, libertou-se todos os reféns. 2. Houveram muitos acidentes nas estradas no feriado. A concordância está correta pessoal, ele quer saber sobre a concordância, sujeito e verbo, né? Pessoal, libertou-se todos os reféns. Olha para mim o C, gente. Quem liberta alguém. É um verbo transitivo direto. Libertou o quê? Todos os reféns que você quer chamar de objeto direto. Mas você não vai chamar de objeto direto, você vai chamar, olha só, de sujeito paciente. Não é verdade? Pessoal, esse meu se, portanto, é uma partícula passivadora. Mas olha aqui, ó. Seu sujeito paciente tem como núcleo algo plural. E este verbo aqui está no singular. Então está errado. Beleza? O correto seria libertaram-se todos os reféns. Tá certo? E 2. Houveram muitos acidentes nas estradas no feriado. Veja para mim, gente, se esse verbo haver está no sentido de existir. Existiram muitos acidentes nas estradas no feriado. Pessoal, de fato, é o verbo haver no sentido de existir. Gente, este verbo aqui é um verbo impessoal da língua portuguesa. Verbos impessoais são aqueles que não admitem sujeito, logo não podem ficar no plural. Então não é houveram, meus amigos, é houve, tá certo?
Houve muitos acidentes nas estradas no feriado. Portanto, essa alternativa também está errada. A concordância está correta somente em nenhuma letra D de dado. Tudo bem? Beleza. Próxima, next. CESP. Nabucco parte para Londres no mês de fevereiro de 1882, permanecendo como correspondente do Jornal do Comércio até 1884. Ele não passará como outrora o tempo londrino na ociosidade. Dedica-se agora ao trabalho e ao estudo. Como vários outros intelectuais do seu tempo, interessados todos pelos problemas sociais e vivendo no exílio, torna-se frequentador assíduo do Museu Britânico. Nas formas verbais, dedica-se, aqui ó, e torna-se. O pronome enclítico, ou seja, este pronome se aqui ó, exercem funções sintáticas diferentes. Ele está falando para você, pessoal, que este pronome se aí ó, em dedica-se, torna-se, tem funções sintáticas diferentes. Pessoal, veja só para mim que interessante. Nabucco parte para Londres no mês de fevereiro de 1882, permanecendo como correspondente do Jornal do Comércio até 1884. Ele não passará outrora o tempo londrino na ociosidade. Dedica-se, pessoal, quem é que dedica-se? Nabucco, tá certo? Se já tem um sujeito, gente, esqueça índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, esse sujeito Nabucco, ele pratica a ação de dedicar? Pratica. Então esqueça partícula apassivadora. Agora, gente, veja só. Nabucco dedica a si mesmo, não é verdade? Até porque, gente, perceba para mim, Nabucco poderia dedicar algo, mas em vez de dedicar algo, ele dedicou a si mesmo. Assim, ó, Nabucco dedicou seu livro ao seu amigo, não é verdade? Mas em vez de dedicar algo a alguém, ele dedicou a si mesmo. Gente, portanto, esse meu si aqui, ó, ele representa na língua um pronome reflexivo, tá certo? Ou melhor dizendo, quem dedica, dedica algo, é um verbo transitivo direto. Esse aqui é o meu objeto direto reflexivo. Agora, pessoal, como vários outros intelectuais de seu tempo, interessados pelos problemas sociais vivendo no exílio, torna-se frequentador assíduo do Museu Britânico. Pessoal, veja só, quem se torna frequentador assíduo é Nabucco. Se é Nabucco, pessoal, esqueça a indeterminação do sujeito, esqueça a partícula passivadora. Por acaso, pessoal, Nabucco poderia tornar alguém, e aí ele tornou a si mesmo? Assim, ó, Nabucco tornou seu pai um pescador de homens. Poderia ser? Poderia, não é verdade? Então, pessoal, o que acontece? O verbo tornar, ele me permite isso aqui, ó. Nabucco tornou seu pai um pescador de homens. Meus amigos, por essa razão, esse meu ser também, olha só, ele tornou a si mesmo. A si mesmo. Por isso, pessoal, também quem torna, torna alguém, verbo transitivo direto, objeto direto, reflexivo. Pessoal, ele falou que dedica-se e torna-se, eles são de classes gramaticais distintas, funções sintáticas distintas. Não, meus amigos, são funções sintáticas iguais. Então, o item é o quê, por favor? Errado, tá certo? Ambos são pronomes reflexivos, ou melhor dizendo, objetos diretos reflexivos. Próxima questão. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Item. Agora eu tenho dois itens para analisar contigo. Embora elimine do texto a ideia de possibilidade, a supressão do auxiliar na locução podem assinalar-se. Olha aqui, gente. A supressão do auxiliar, veja para mim, gente, quem é o verbo auxiliar? Podem, beleza? A supressão do auxiliar mantém a coerência textual e a correção gramatical, desde que seja feita a flexão do verbo principal. Assim, ó, assinalam-se. Gente, lembre-se para mim, por favor. Quando eu tenho uma locução verbal, gente, a locução verbal é marcada pela seguinte característica. O primeiro verbo auxiliar, ele é responsável pela concordância.
O segundo verbo, chamado de verbo principal, ele é responsável pela transitividade. Tudo bem? Pessoal, o que acontece? Veja para mim que esse meu auxiliar, ele está no plural, não é verdade? Ele está no plural. Ou seja, ele tem um sujeito plural. Veja para mim a transitividade desse verbo assinalar. Gente, quem assinala, assinala algo. Verbo transitivo direto. Assinala o quê, pessoal? Dois princípios que você quer chamar de objeto direto, mas olha o que você tem? Um se. Portanto, você quer chamar de objeto direto, mas você vai chamar, olha só, de sujeito paciente. Não é verdade? Sujeito paciente da língua portuguesa. Por essa razão, pessoal, por ser um sujeito paciente da língua portuguesa, esse meu se é uma partícula apassivadora. Ele aceitou, pessoal, que você, ao eliminar o auxiliar, a ideia de possibilidade pode ir embora, sem problema. Só que, gente, eu preciso manter a concordância entre o sujeito e o verbo principal que restou. Não posso colocar assim nas formas de vida coletiva, assinalar-se dois princípios. Eu preciso colocar assim, ó, nas formas de vida coletiva, assinalam-se dois princípios, conforme sugere o item. Por isso, este item está, olha só, veja para mim, correto. Beleza? Já no próximo item, pessoal, olha só. Na linha 2, subentende-se pelo desenvolvimento do texto que o pronome se precede a forma verbal regulem, assim como precede a forma verbal combatem. Ele falou, pessoal, que esse se aqui, ó, ele precede esses dois verbos aqui, ó, combatem e regulam. Detalhe importante, pessoal. Quem é que se combatem? Veja para mim que você tem uma vontade de falar que quem se combatem são os dois princípios. Gente, de fato, eu sei que o entendimento que você tem desta sentença é que o sujeito do verbo combatem, aqui expresso, o sujeito do verbo combatem é dois princípios. Mas eu vou pedir para você tomar um cuidado para mim com esse elemento aqui, ó. Que. Beleza? Que, pessoal, é a outra palavra suspeita que você tem em provas de língua portuguesa. Tá certo? É a outra palavra suspeita. Pessoal, o que na língua portuguesa, eu vou abrir para você aqui um slide branco. O que na língua portuguesa, pessoal? O que? Ele pode desempenhar a função de pronome relativo. Pronome relativo. Se você se lembrar para mim, gente, a gente fala que todo pronome, ou ele é adjetivo, acompanha o nome, ou ele é substantivo, substitui o nome. O pronome relativo, gente, ele sempre é um pronome substantivo. Ou seja, ele não acompanha, ele substitui. Gente, este meu que aqui, ó, pronome relativo, como é que eu faço para saber se um que é pronome relativo? Eu troco o que, olha só por quem? O qual, a qual, os quais, bem como as quais. Tá certo? Se eu conseguir trocar este meu que, pessoal, por qualquer uma dessas possibilidades aqui, eu sei que o meu que é um pronome relativo da língua portuguesa. Tá certo? Estou te falando isso por quê? Volta na questão. Olha só. Pessoal, veja para mim se esse aqui é um pronome relativo. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios, os quais se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. De fato, pessoal, esse aqui é um pronome relativo da língua portuguesa? É. Agora, encontre para mim, por favor, gente, no texto, a quem este que faz referência. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios, os quais, gente, esse que retoma isso aqui, ó. Dois princípios. Ou seja, meus amigos, eu posso te falar uma coisa? É como se tivesse escrito no lugar deste que aqui, ó, dois princípios. É como se você tivesse feito assim, ó. Nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios. Ponto. Dois princípios se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Gente, quando você vê numa sentença o verbo aqui, ó, combatem, e você vê o possível sujeito aqui e entre eles tiver um que, desconfie, tá? Porque quem é o sujeito desse verbo combatem é o que. O sujeito é o que. Tudo bem? Agora, pessoal, dentro deste que, eu tenho a ideia de
dois princípios. Este que remete à ideia de dois princípios. Olha só, pessoal, nas formas de vida coletiva, podem assinalar-se dois princípios que se combatem. Olha para mim, gente, o verbo combater. Quem combate, combate algo, né? Gente, dois princípios que se combatem. Ou seja, esses dois princípios combatem, veja só, uns aos outros. Não é verdade? O primeiro princípio combate o segundo e o segundo princípio combate o primeiro. Não é verdade? Ou seja, pessoal, se cabe para mim esse uns aos outros, eu sei que esse meu se é um objeto direto recíproco. Tá certo? Porque eles combatem os dois princípios, mas eles não combatem outra coisa, eles combatem entre si. Tá certo? Olha para mim, pessoal, dois princípios que se combatem e regulam diversamente as atividades dos homens. Pessoal, quem regulam continuam a ser os dois princípios. Agora, gente, quem regula, regula algo. Verbo transitivo direto. Agora, pessoal, veja para mim no texto. Esses dois princípios combatem uns aos outros e regulam uns aos outros? Não, gente, olha, quem regula, regula algo. Eles regulam as atividades dos homens. Ou seja, pessoal, esse daqui é seu objeto direto. Então, pessoal, o se, ele precede só a forma verbal combatem. Porque o combatem, sim, está ligado aos dois princípios. Eles combatem entre si. O primeiro princípio combate o segundo princípio e vice-versa. Só que eles não regulam uns aos outros. Eles regulam as atividades dos homens. Por isso, pessoal, esse pronome se precede as duas formas verbais. Errado. Tá certo? Errado. Próxima questão. Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes. As consequências da norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade de se registrar e deixar para a posteridade a vida de personagens importantes na formação do país, em qualquer ramo de atividade. O termo se, em se registrar, é empregado para o indicar reflexibilidade. Gente, por favor, lembre-se para mim que a reflexibilidade é quando tem aquela interpretação do a si mesmo. Não é verdade? Pessoal, veja para mim, ó. Há um dispositivo no Código Civil que condiciona a edição de biografias à autorização do biografado ou descendentes. As consequências da norma são negativas. Uma delas é a impossibilidade de se registrar a si mesmo, e deixar para a posteridade a vida de personagens importantes. Peraí, gente. Por acaso essa interpretação do a si mesmo fica bom? Assim, ó, a vida de personagens importantes, ela registra e ela registra ela mesma? Claro que não, pessoal. Veja para mim o que o texto diz para você. O texto está te dizendo que existe um dispositivo do Código Civil que diz que para se fazer uma biografia é preciso da autorização do biografado ou dos descendentes. Ou seja, pessoal, uma delas é a impossibilidade de se registrar. Pessoal, o que acontece? Esse meu se aqui não é para indicar reflexibilidade, mas olha só para que ele serve. Quem registra, registra algo, verbo transitivo direto. Registrar o quê, pessoal? A vida de personagens importantes que você vai chamar de objeto direto? Não. Porque olha o que eu tenho na minha sentença. Um se. Pessoal, isso aqui é o sujeito paciente. Até porque, pessoal, esse meu se é uma partícula, o quê, por favor? A passivadora. Importantíssimo, pessoal, perceber que a vida de personagens importantes, ela não pratica ação. Ela, aliás, sofre a ação de ser registrada. Então, eu tenho reflexibilidade de maneira alguma, pessoal. Eu tenho uma voz passiva. Voz passiva. Portanto, pessoal, esse meu item aqui é um item errado. Tá certo? Próxima questão. Uma delas, de 2009, previa o julgamento de todos os processos distribuídos antes de 2006. Identificaram-se quase 4,5 milhões de casos. 90% deles já foram julgados. Prejudica-se a correção gramatical do texto ao se substituir identificaram-se por foram identificados. Gente, veja para mim o que eu tenho nesse identificaram-se. Quem identifica, identifica algo, né? Identificou o quê? Quase 4,5 milhões de casos. Isso que você quer chamar de objeto direto, mas você vai chamar de sujeito paciente. Porque esse meu se na sentença é só uma partícula passivadora. Tudo bem? Veja para mim, pessoal, que esse meu sujeito ele é plural. E o meu verbo aqui também está no plural.
Pessoal, esse tipo de voz passiva aqui na língua portuguesa, essa voz passiva com um C, é chamada de voz passiva sintética, não é verdade? Voz passiva sintética. O item, pessoal, só quer que você troque a voz passiva sintética pela voz passiva analítica, tá certo? Em que você vai ter a locução verbal, em que você vai ter o verbo ser, mais um verbo no particípio. Particípio. Tá certo? Particípio. Pessoal, veja para mim. Identificaram-se quase 4,5 milhões de casos. Pessoal, primeira coisa, precisa ser plural. Foram identificados é plural? Sim ou não? Sim. E segundo, pessoal, veja para mim, por favor. Quando eu falo foram identificados, esse identificados aqui, ó, ele tem concordância com os 4,5 milhões de casos? Sim ou não? Tem. Identificaram-se quase 4,5 milhões de casos? É a mesma coisa que foram identificados quase 4,5 milhões de casos. Portanto, meus amigos, este item aqui ó, é um item errado, porque eu não prejudico a correção gramatical. Aliás, a correção gramatical ela é mantida. Eu só troquei a voz passiva, que era sintética, por uma voz passiva agora, que é voz passiva analítica. Tá certo? Voz passiva analítica. Próxima questão. Os efeitos da seca espalham-se no campo e são visíveis nos incontáveis animais mortos por onde passam as rodovias sertanejas. Olha essa questão, pessoal. Em espalham-se, o termo se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Tem gente, pessoal, que tem um pavor quando estuda a partícula se, e quando vê isso aqui já fica desesperado. Pelo amor de Deus, será que é, será que não é? A gente tem que ter paciência e calma. Gente, olha aqui, ó. Em espalham-se, o termo se indica que o sujeito da oração é indeterminado. Gente, olha para mim esse verbo espalham. Espalham é um verbo que está no singular ou no plural? Gente, espalham é um verbo no plural. Correto? Pessoal, você sabe que para indicar indeterminação do sujeito, é preciso ter verbo no singular. Até porque verbo plural, ele tem a existência de um sujeito o quê? Plural. Não é verdade? Portanto, pessoal, sabe o que você poderia falar para mim? Assim, ó, professor, esse se é qualquer coisa na face da Terra, menos índice de indeterminação do sujeito. E peraí, gente, só de você falar para mim que esse se é qualquer coisa na face da Terra, menos índice de determinação do sujeito. Eita fé. Calma. Só de falar para mim, pessoal, que esse se é qualquer coisa na face da Terra, menos o índice de indeterminação do sujeito. Pessoal, já serve para você responder essa questão, sim ou não? Serve. Beleza? Lembre-se para mim que só isso aqui já serve para você marcar que a questão é, olha só, errada. Mas vamos ao texto, pessoal. Os efeitos da seca espalham-se no campo e são visíveis nos incontáveis animais mortos por onde passam as rodovias sertanejas. Gente, por favor, veja para mim aqui esse espalham-se. Gente, quem é que se espalha no campo? Os efeitos da seca. Gente, esse daqui é o seu sujeito. Pessoal, é sério mesmo que você vai ter coragem de falar para mim que esse se aqui, ó, é um índice de determinação do sujeito, com o sujeito brilhando e reluzindo na sua face. Gente, pelo amor de Deus, olha o se aqui colocado aqui, ó, e olha o sujeito aqui, gente. Se o sujeito está aqui, esse se é qualquer coisa na face da Terra, menos um índice de determinação do sujeito. Cara, isso aqui é uma das perguntas que são mais feitas em provas. Sabe assim, ó, questão foi colocada na prova da Câmara dos Deputados. Por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado. Assim, ó, por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado. Aí ele falava assim, ó, o se, na estrutura se põe, indica que o sujeito da oração é indeterminado. Gente, por outro lado, a justiça nunca se põe como um problema isolado. Gente, quem é que nunca se põe como um problema isolado? A justiça. Poxa, com o sujeito ali, você vai ter coragem de falar que esse é a indeterminação do sujeito? Claro que não, pessoal. Portanto, este item é o quê, por favor? Errado. Tudo bem, meus amigos? Tudo certinho, tudo perfeito. Viu para mim esse bloco de questões acerca do estudo da partícula C e as funções do C? É temeroso, faz as pessoas sofrerem. Resolva exercício sobre este assunto. Cai muito em provas, tá certo? Cai demais em provas. Então, eu quero que você domine bem este assunto. Tudo bem, gente? Beleza? 100%. Então, no próximo bloco, nós falaremos sobre crase, tá certo? Que também é assunto frequente nas provas de concurso público e que deixa os candidatos com muito temor. Próximo bloco falaremos deste assunto. Um grande abraço, até mais.